Sabe, às vezes as histórias mais dramáticas, mais intensas, não são sobre grandes reinos ou batalhas épicas. Não. Muitas vezes, o drama de verdade acontece dentro de casa, nos conflitos de família. E hoje a gente vai mergulhar fundo em uma dessas histórias antigas, uma disputa entre irmãos que escalou a um ponto que, olha, acabou provocando um julgamento divino. E essa história toda levanta uma questão fundamental, né? O que acontece quando a lealdade que a gente sente pela nossa família bate de frente com a autoridade divina? É uma tensão, nossa, é uma tensão gigantesca. E é exatamente isso que a gente vai ver se desenrolar de um jeito bem poderoso nessa passagem do livro de Números, capítulo 12. Bom, tudo começa com os personagens principais. De um lado, Moisés, o grande líder. Do outro, seus irmãos mais velhos, Miriam e Arão. E olha, não era uma família qualquer, tá? Eles estavam ali no centro do poder, liderando uma nação inteira. Mas, como a gente vai ver, nem essa posição toda conseguiu blindar eles daquele sentimento bem humano. A inveja, o ressentimento. Então, a reclamação deles tem duas caras, sabe? É uma mistura de uma cutucada pessoal com uma baita ambição profissional. Tudo começa com um ataque à esposa de Moisés. Mas essa queixa, que parece ser só sobre a vida pessoal dele, na verdade, é só uma desculpa, a porta de entrada para o alvo principal, um desafio direto à sua autoridade espiritual. E aqui, nessas palavras, a gente vê a raiz do problema. O ponto aqui não era o casamento de Moisés, de jeito nenhum. Era sobre o status dele. Dá para sentir a inveja, a ambição borbulhando nessa pergunta. É aquele ressentimento de irmão, sabe? Aquela sensação de, por que só ele? Por que ele recebeu esse chamado tão especial e a gente não? E o mais curioso é que, bem nesse momento da história, o texto para e faz questão de nos dar uma nota sobre o caráter de Moisés. Diz que ele era muito manso, ou seja, excepcionalmente humilde. Isso cria um contraste gigantesco, né? Enquanto os irmãos estão ali desafiando ele publicamente, a descrição de Moisés é de alguém com uma calma profunda e não de um tirano. E isso torna a intervenção que vem a seguir ainda mais notável. E claro que uma acusação dessas, tão grave, não ia passar batido. O texto é bem direto ao ponto, e o Senhor o ouviu. A reação divina não demora. Ela é imediata, é direta e não deixa a menor dúvida sobre a gravidade do que tinha acabado de acontecer. A tensão aqui vai crescendo, passo a passo. Imagina a cena. Primeiro, vem o chamado. De repente, Deus convoca Moisés, Arão e Miriam. Depois, eles têm que se apresentar na tenda do encontro, o centro da vida religiosa. E então, a própria presença divina desce numa coluna de nuvem, um sinal visível e bem intimidador. O clímax se aproxima quando só Miriam e Arão são chamados para dar um passo à frente, isolados de Moisés. O clima ficou pesado. É nesse momento que Deus basicamente desenha uma linha no chão. Ele deixa bem clara a diferença, uma hierarquia na comunicação com os profetas. Com os outros, a comunicação é por visões, por sonhos, coisas que muitas vezes precisam de interpretação. Agora com Moisés a conversa era outra. Era boca a boca, de forma clara e direta. Moisés não só ouvia, ele via a semelhança do Senhor, o que indica uma intimidade e uma clareza que ninguém mais tinha. E aí vem a pergunta, uma pergunta retórica que deve ter caído como uma bomba. Depois de explicar o status especial de Moisés, essa questão fica ali, no ar. E não é uma pergunta esperando resposta, né? É uma acusação, na lata. O recado era claro. Desafiar Moisés era o mesmo que desafiar quem o escolheu. Depois da repreensão verbal, o silêncio que se segue devia ser ensurdecedor. A narrativa agora muda de foco, da palavra para a ação. E mostra que nesse confronto as palavras têm consequências físicas, imediatas e terríveis. O texto é curto, mas é sombrio. A ira se acende e a presença divina se retira. E sabe, esse silêncio, essa partida, é quase mais assustadora do que a própria raiva. É o prenúncio de que algo terrível está para acontecer. E então o julgamento se manifesta. Assim que a nuvem se retira, Miriam está coberta de lepra. No contexto da época, esse termo era usado para várias doenças de pele e era visto não só como uma aflição física, mas como um sinal de impureza e de julgamento divino. O castigo foi instantâneo, visível. E é notável que Miriam, que foi mencionada primeiro na queixa, é quem sofre a consequência física. Todo aquele orgulho, toda aquela ambição se desfaz diante da realidade chocante. A dinâmica da família vira de cabeça para baixo em um instante, dando lugar ao pânico e ao desespero.
E na crise, eles correm para a única pessoa que pode interceder, o próprio alvo do ataque deles. Arão, ao ver a irmã, se volta imediatamente para Moisés. As palavras dele são uma confissão completa. Ele admite a tolice, admite o pecado e implora por misericórdia. O orgulho foi completamente quebrado pela realidade do julgamento divino. E qual é a resposta de Moisés? Aquele que foi chamado de o homem mais manso da terra? Ele não hesita. Ele não vira e fala, eu avisei. Ele clama a Deus pela cura. A oração dele é curta, direta e cheia de urgência, mostrando uma compaixão que vai muito além da ofensa pessoal que ele sofreu. A intercessão de Moisés é ouvida, mas a transgressão não podia ser simplesmente ignorada. A resolução que vem a seguir é um equilíbrio entre misericórdia e justiça. É um veredito que funciona como punição, sim, mas também como um caminho para a purificação e a reintegração. Um número, 7. Qual o significado dele? Este número se torna a chave para o destino de Miriam. A lógica por trás do castigo é explicada com uma analogia cultural muito poderosa. Deus pergunta: se o próprio pai de Miriam cuspisse no rosto dela, um ato de extrema desonra naquela cultura, ela não ficaria em desgraça por 7 dias? Da mesma forma, a ofensa dela exigia um período de separação e vergonha pública. Um tempo para a purificação e para que a comunidade toda entendesse a gravidade daquela rebelião. E este é o resultado final. Miriam é exilada por 1 semana. Mas tem um detalhe aqui que é crucial. O povo não partiu. A jornada da nação inteira para, esperando por ela. A ofensa de Miriam e a sua purificação, portanto, afetaram a todos. Somente após o retorno dela, eles puderam seguir em frente. E assim, a crise é resolvida. Mas a história nos deixa com uma pergunta para refletir. Afinal, é um conto sobre os perigos do ciúme e da ambição? Uma lição sobre a estrutura da autoridade divina? Ou talvez, no fundo, seja uma exploração complexa sobre a natureza da fé, do perdão e da forma como a comunidade lida com a transgressão no seu meio? A resposta, talvez, tenha um pouco de tudo isso.